Glória a Deus. Amém, amém, queridos. Glória a Deus. Ainda aí no seu lugar, com os olhos fechados. Ah, que presença é essa? Que presença que causa arrepio aqui dentro da gente. Que presença é essa que mexe com tudo? Que presença é essa? Que presença poderosa. É Ele, né, queridos? É Ele, é o nosso Senhor, é Jesus, que causa tudo isso na nossa vida, que vem para fazer divisão dentro de nós, causar é como uma bomba, né? Que ao explodir, ele invade ali aquele lugar. É algo tão forte, né? Que começa a queimar, é como um fogo que queima. Ah, é uma presença inconfundível que a gente fica sem palavras. É indizível, é indescritível. É a presença do Altíssimo. Oh Pai, nós queremos te agradecer. Porque a nossa vida, Senhor, ela só tem sentido se estiver com o Senhor. A nossa vida fora de Ti, ela não tem sentido. Então nós queremos te agradecer, porque o Senhor é tão bom, é tão maravilhoso, é tão doador, é tão benigno, é tão longânimo, é tão fiel, é tão justo, é tão amoroso, é tão misericordioso. Ah, Jesus, se o Senhor fosse nos olhar com a nossa situação, nossa condição, conforme a nossa condição de pecador, seríamos consumidos. Ah, como é bom saber que nós temos um Deus que as misericórdias se renovam a cada manhã. E é por meio dessa misericórdia somos aceitos pelo nosso Senhor Jesus. Através dele, através do amor de Jesus, através da cruz, através dessa obra de salvação, através dessa obra de recuperação, através dessa obra de restauração, de renovação, de conserto, de acerto, de atração, porque o Senhor nos atraiu para Ti. Tua palavra diz que o Senhor nos atraiu. Fomos atraídos pelo Senhor. Ah, que amor é esse? Não temos palavras para dizer quão grande é o teu amor. Que amor é esse? Pai, eu quero pedir aqui a graça do Senhor. A graça do Senhor nessa noite para trazer a tua palavra, para ministrar o nosso coração, para falar conosco, com a tua igreja, com a tua noiva, com o teu povo, com os teus filhos, com as tuas ovelhas, com os teus discípulos, com os teus filhinhos, com os teus amados, porque assim somos para o Senhor. Então vem Jesus e fala, vem Espírito Santo e ministra, vem Jesus falar ao nosso coração, e tudo aquilo que ainda está confuso dentro de nós, remove, Senhor, porque o Senhor tem poder para isso. Remove, Senhor. Diga assim: eu abro meu coração para ouvir a tua palavra e para receber a semente incorruptível, a semente santa, a semente poderosa da palavra de Deus na minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podem sentar, querido. E querido, como é bom, né? A gente vir para a casa de Deus. Como é bom a gente estar na casa do Pai. Como é bom a gente saber que temos um lugar. E nesse tempo de Covid, a gente tem aprendido muitas coisas. Deus permitiu tudo para nos ensinar muitas coisas. Não é nada em vão. É uma escola de ensinamento.
E se a gente conversa com um cristão, uns falam, nesse tempo que a gente está podendo ver quem é crente, quem não é crente. Aí a gente conversa com outro cristão, eles desabafam, é nesse tempo que eu estou podendo buscar como eu nunca busquei. Então, para cada um que a gente senta para ouvir, a gente tem escutado. Eu peço que feche só aquela porta um pouquinho, tá? Essa porta aqui da lateral. A gente tem podido, e fecha o portão por conta das crianças, para elas não saírem. A gente tem podido presenciar a necessidade de nós, cristãos, nos convertermos ao verdadeiro Evangelho de Cristo, ao genuíno Evangelho de Cristo. É onde a gente está sendo provado, queridos, se amamos a Deus. É onde nós podemos estar tendo o privilégio de sermos provados se amamos os irmãos. É onde estamos sendo provados se estamos firmados em Cristo, na rocha que é Jesus, na pedra angular, ou se estávamos firmados em homens, ou por vento de doutrina. E eu fui meditar na palavra e comecei a escrever esses dias algo. Comecei escrevendo e o Senhor começou a ministrar no meu coração acerca da igreja, acerca do bem mais precioso de Jesus. Sabe qual é o bem mais precioso de Jesus, querido? Olha para a pessoa que está do seu lado, diga para ela: é você. Isso. Agora vira para o outro lado e diz assim: sou eu. Aleluia. O bem mais precioso, então, o bem mais precioso de Jesus, o bem mais precioso de Deus é a sua noiva, é a sua igreja. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Veja que preciosidade hoje nós temos. Agora, quão grande preço Cristo pagou, não podemos dimensionar. A gente tenta, mas a gente não consegue dimensionar. E cada vez que a gente ouve uma palavra falando sobre a obra de Cristo, o sacrifício dele, a renúncia dele, a gente fica assim, parece que é algo novo novamente. A gente fica: meu Deus, que amor é esse? Que nos amou sendo nós ainda pecadores, que nos aceitou assim, pecadores, sujos, porque nós estávamos no lamaçal do pecado. A Bíblia diz que nós fomos transportados do lamaçal do pecado, transportado para a maravilhosa luz do Senhor Jesus. E aí eu estive meditando sobre a igreja e disse: Senhor, essas 7 quintas-feiras vai falar sobre como provocar o meu milagre. E na quinta-feira passada, na abertura, nós falamos que por meio de um clamor de Jairo, por meio de uma insistência de Jairo, ele adquiriu o seu milagre. Ele rogou. Primeiro ele olhou para Jesus, ele rogou, ele insistiu, ele ficou a sós com Jesus. Ele não ouviu a multidão, ele não ouviu seus amigos. Teve um momento que ele teve que se afastar dos seus amigos e ficar só com Jesus, porque ele entendeu que a multidão estava desviando ele do foco. E aí, quando eu fui preparar a segunda palavra, o Senhor falou: eu agora quero falar sobre um tema que se encontra na mesma palavra, Romanos 12. Trouxemos Romanos 12 quando falamos de Jairo, e agora numa perspectiva diferente, quando o apóstolo Paulo fala ali: rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões de Cristo, pela misericórdia de Cristo, que apresenteis os vossos corpos
como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Para que vocês experimentem a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E aí nós estávamos falando que Jairo rogou, que aprendemos com o apóstolo Paulo, né? Que ele mesmo rogo-vos, pelo amor de Deus. Ele estava dizendo desesperadamente: pelo amor de Deus, eu te rogo. Jairo rogou para Jesus, e o apóstolo Paulo estava rogando ali para o povo. Espera aí, gente, que eu esqueci isso aqui. Rogaram ali por mim. Esqueci mesmo. E o apóstolo Paulo rogava nesse momento pela igreja. Ele estava rogando ao povo, a igreja: eu rogo que vocês apresentem os vossos corpos. Está na hora, igreja, de você apresentar o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, enquanto eu estava falando ali com Deus, o Senhor falava, ministrava meu coração: que igreja nós devemos ser? E será que, como a noiva de Cristo, estamos seguindo o caminho certo? Você já se perguntou? Como noiva de Cristo, porque você é a noiva de Cristo, você está seguindo o caminho certo? E você pode se perguntar nessa noite: qual é o caminho? Se tem um caminho, qual é o caminho? Jesus disse, ele se apresentou: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então vejamos o caminho que Jesus nos apresenta. Para você seguir esse caminho, para eu seguir esse caminho, eu preciso de uma coisa: eu preciso estar disposto a segui-lo. Igreja, nós precisamos estar dispostos a segui-lo. Jesus disse em Lucas 9:23, aquele que quer vir após mim. Quem quer ir após Jesus? Aleluia! Quantos amam a Jesus? Quantos amam a Jesus? Quantos querem ir após Jesus? Amém? Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Ó, começa a estreitar, né? Tome cada dia a sua cruz e siga-me. E venha, vamos. Jesus está dizendo: vamos. Queridos, se não estivermos dispostos a seguir a Jesus, a gente não vai viver o evangelho pleno que ele tem para nós. Mas do contrário ao que as pessoas afirmam, né? O caminho que Jesus nos chama a seguir é um caminho, elas afirmam com suas atitudes, né? Mas o caminho que Jesus nos chama a seguir é um caminhar de cruz, é um caminhar de renúncia, é um negar a alma, é um negar os nossos desejos, negar a nossa própria vontade. É você querer fazer alguma coisa e o Senhor chegar para você e dizer: não é isso que eu tenho para você. Ou você querer fazer alguma coisa e o Senhor Jesus falar para você: não é esse tempo para você fazer isso. Então, queridos, nós precisamos da sensibilidade. Nós precisamos da sensibilidade no Espírito. A gente precisa fluir no Espírito. E o quanto nós estamos dispostos a viver uma vida sensível à voz do Espírito Santo. A igreja de Cristo, ela tem que cumprir um propósito. A igreja de Jesus foi chamada para cumprir propósito. E a igreja de Jesus, ela precisa cumprir os princípios. Os princípios.
E a gente precisa ser dependente do Espírito Santo para poder conseguir tudo isso. A gente precisa estar sob a influência do Espírito Santo. Então, quanto eu estou disposto? Pergunta para você, quanto é que eu estou disposto a viver sob a influência do Espírito Santo? Foram essas palavras que o Senhor ministrou e eu comecei a escrever para não perder tempo. Começava a escrever, eu disse, Senhor, era uma frase, agora está virando um livro. Porque Ele começou a falar, a minha igreja precisa estar debaixo da influência do meu Espírito. Queridos, existem espíritos, mas Ele está falando no Espírito Santo. O Espírito com E maiúsculo, e não espíritos enganadores. Você é a igreja. Diga, eu sou a igreja. Fala bem forte, eu sou a igreja. Vira para a pessoa que está do seu lado e diga, irmão, você é a igreja. Gente, essa afirmação, ela é tão poderosa. Sabe, ela é tão poderosa. Ela nos traz várias convicções quando a gente fala, eu sou a igreja. E uma das definições que eu posso entender quando eu falo eu sou a igreja, é que quando eu reclamo da igreja, eu estou reclamando de mim mesma. Quando eu falo mal da igreja, eu estou falando mal de mim mesma. Né? Então, que tipo de igreja eu quero ser? Já pensou nisso? Que tipo de igreja eu quero ser? Ou que tipo de igreja você tem sido? Porque a gente pensa muito no outro, né? A gente para e... Olha, fulano não está se vestindo bem, né? Olha, fulano falou um palavrão. Olha, fulano, quando a gente estava no louvor adorando, ela estava só com os olhos abertos. Então a gente entrou no nível de julgamento. A gente entrou no nível de olhar para a vida do outro. A gente entrou no nível de usar um termômetro para identificar a vida espiritual do outro. Mas a gente não está usando esse termômetro espiritual para estar medindo a nossa temperatura espiritual. E aí é onde mora o grande perigo. Querido, você está disposto a pagar o preço da igreja? Está disposto? É nítido quando a gente olha e vê uma pessoa disposta a pagar o preço da igreja. É nítido, ela se preocupa com a igreja. Temos culto online. Quando nós estávamos aqui, 15 dias de quarentena. Mas teve um momento que eu vi Wanda desesperada. Não quero não, esse negócio de culto online. A gente tem que ir para a igreja. A bispa abre as portas, faz culto presencial. Quero vir para a igreja, vou ficar aqui sentada até vocês chegarem. E aí ela fez a gente abrir a igreja. Você está disposto a pagar o preço pela igreja? A Adriana chegou e disse, pastora, pelo amor de Deus, vamos para a igreja. Eu amo cultuar aqui, cultuo, participo de tudo, mas por favor, me devolva a minha igreja. Me dê direito de estar novamente com a igreja, que é o corpo de Cristo, que é a noiva. Queridos, e tem muita gente que se esfria nesse tempo. Então como nós devemos estar preocupados com o que estão se esfriando? E orar, e orar, e orar, e orar. Porque por meio da oração a gente alcança vitória. É por meio da oração que a gente ouve a resposta de Deus. A igreja do Novo Testamento, ela tem um preço, querido. A igreja, ela tem um preço. O preço foi a cruz. Jesus, ele ressuscitou, ele voltou para o Pai, nos deixou o Espírito Santo. Hoje nós temos o Espírito Santo junto conosco. Precisamos entender que nós não estamos só e precisamos caminhar junto com Ele e cumprir o propósito. Precisamos amar a igreja somos nós. Precisamos amar o corpo de Cristo, os irmãos, e juntos cumprirmos o propósito. Queridos, a base da igreja de Jesus é a cruz. Eu estava pensando sobre isso, eu disse, meu Deus do céu,
se a gente parar para ver, para ouvir, a gente vai se apaixonar mais ainda por Ele. E cada vez que você ouve o amor dele, você tira por alguém que lhe ama e prova o amor por você. Lhe enche de alegria, não é? Não enche seu coração de alegria, de prazer. Quando seu esposo faz algo para você e demonstra amor, quando seu filho demonstra amor, quando seu amigo demonstra amor. Agora pensa aí, você sente vontade de devolver esse amor, não é? A gratidão, eu vou também fazer alguma coisa por ele. Eu vou devolver em oração, eu vou devolver visitando, eu vou devolver fazendo um bolinho, eu vou fazer alguma coisa, eu vou devolver esse amor, porque é a gratidão. Cristo nos amou e o que temos feito com esse amor? Eu estou disposto ou disposta a testemunhar diariamente do Evangelho de Cristo? Ah, querido, eu tenho me preocupado muito com a geração. E há um ano atrás eu pregava muito sobre isso. Eu trouxe os adultos e falei: a igreja está na sua mão. Na sua mão, na sua responsabilidade. Porque eles vão olhar para nós como vitrine. Eles vão olhar o nosso caminhar. Eles vão olhar a nossa integridade. Eles vão olhar o nosso caráter. O caráter de Cristo em nossas vidas. Eles vão nos acompanhar. E eles vão seguir. E a gente tem visto uma geração sendo formada sem princípio na palavra. Uma geração que não tem fome, uma geração que não tem sede de Deus, ela não permanece. Um cristão que não tem fome de Deus, um cristão que não tem sede de Deus, um cristão que não busca Deus, um cristão que não se preocupa com sua igreja, um cristão que não entende que Jesus o libertou, que Jesus o salvou para que ele cumpra um propósito, ele não vai permanecer. Logo ele se esfria, logo ele culpa a igreja, logo ele diz que a igreja está fria, logo ele diz que os irmãos são carnais, logo ele está deixando de congregar, logo ele está se afastando e logo ele está se desviando, logo ele está pulando de igreja em igreja, logo ele está seguindo homens, tudo menos o propósito. Quantos estão entendendo? Queridos, a igreja que sou eu e você precisa adorar o Senhor, adorar Ele em espírito e em verdade, adorar o Senhor de uma forma intensa, desejá-lo Ele de uma forma intensa. Esse é o ensino de Jesus. E uma igreja comprometida com a santidade de Deus é uma igreja que agrada a Deus. Então, para isso a gente precisa compreender a natureza de Deus. Aí eu fui estudar sobre a natureza de Deus. Querido, Deus, Ele é santo. Sabe, santo significa ser separado de toda corrupção e distinção. Deus é santo. Dentre suas infinitas qualidades, a sua santidade, ela é suprema. A palavra de Deus diz: sede santo, porque eu, Senhor teu Deus, eu sou santo. Dentre todas essas coisas, Deus, Ele deve ser reconhecido como aquele que é separado do mundo. Por nós conhecidos, separado para a perfeição, por nós desconhecida. Ele é e tem de ser visto pelo homem como aquele que deve se manter separado. Separado. Eu fui estudar e aí eu fiquei assim, ouvindo tantas coisas, Deus falando comigo. E aí, quando Ele falou da santidade, eu disse: Deus, como a santidade deve ser o que mais a igreja deve desejar, deve arder pela santidade de Deus na sua vida. Porque se a gente procura ser uma pessoa santa, com caráter irrepreensível, a gente vai agradar a quem? A Deus. Não é verdade? A gente vai agradar a Deus. Então a gente vai cumprir os seus princípios.
Deus tem princípio, Deus não quebra. Os princípios de Deus, eles são irrevogáveis, são inquebráveis. Ei, olha para mim, princípio é para sempre. Princípio não se quebra. O homem quebra, mas Deus não quebra princípio. Ele não vai rasgar. Nós não podemos dizer, isso aqui não serve para mim, eu rasgo. Isso aqui serve para mim, isso está bom. Eu não posso fazer isso, porque o princípio de Deus é para sempre. Então nós, igreja, precisamos desejar o caminho da santidade. O caminho da santidade, o caminho do arrependimento. Bispa, como é que eu posso fazer isso? Querido, todos os dias, Senhor, som do meu coração, vê se há algum caminho mau em mim, guia-me pelo caminho da tua justiça. Mostrar em alguma área, alguma coisa, Senhor, eu me arrependo. Em nome de Jesus, vem para o meu coração, Senhor. Eu me arrependo e eu abandono esse pecado. E se eu cair novamente, Senhor, eis-me aqui novamente como um pecador, confessando os meus pecados, porque eu sei que o Senhor é fiel e justo para me perdoar e purificar a minha vida de todo mal, de toda injustiça. Querida, a gente precisa tomar muito cuidado com o pecado, porque o pecado, ele é sutil, aparentemente inofensivo. O pecado não chega na nossa vida dizendo: ei, eu sou pecado, me aceite. Não, o pecado, querido, ele é como um vírus. Ele começa agindo em um órgão, até tomar todo o corpo se não for combatido. Precisamos tomar muito cuidado. Um vírus, quando ele entra no corpo, ele faz o quê? Ele vai contaminando. Ele começa em uma parte e ele vai atingindo as áreas mais fracas daquele corpo. O mesmo vírus pode atuar em várias pessoas de diversas formas, porque às vezes um órgão é mais debilitado do que o outro, do que a outra pessoa. A mesma coisa é também na nossa vida espiritual. O pecado, ele é sutil. Satanás, ele veio para matar, veio para roubar, veio para destruir. O meu sonho é ver uma geração que arde em chamas para Deus. Uma geração que ama e que é apaixonado por Deus. Uma geração de adultos apaixonados, de homens apaixonados, de mulheres apaixonadas, de adolescentes e jovens e crianças apaixonados por Deus, que arde, que é movido pelo Espírito, que é movido por Deus, que deseja fazer a obra de Deus, que deseja ouvir a palavra de Deus, que deseja caminhar os caminhos de Deus. Mas nós temos nos encontrado onde tudo é normal. Tudo é normal. Vai na playlist dos jovens, dos adolescentes, ou até dos adultos. Tá lá as músicas mundanas. Tá tudo normal, porque a gente hoje encontra os cantores gospel se igualando com o mundo. E eles são os que são admirados pela geração. Então eles se igualam com o mundo, porque ele diz: eu vou me fingir de tolo para ganhar os tolos. Mas isso também pode ser um engano muito grande, porque aqueles que estão olhando para aquele cantor, não é? Aquele tal, aquela tal, eu vou fazer também. Então eu vou botar minha tatuagem, eu vou botar meu piercing, eu vou ouvir um monte de música, porque ela disse que pode. E aí a gente pode ser sugado e absorvido pelo pecado. Precisamos ser uma geração apaixonada por Jesus. Precisamos ser essa geração. Pai e mãe, você precisa ser essa geração. Você precisa, pai e mãe, fazer parte dessa geração de apaixonados por Jesus e não aceitar o pecado como algo normal na sua vida nem na sua casa. Pecado sempre será pecado, nunca vai mudar. Aí hoje a gente encontra uma geração apaixonadas por lives mundanas, mas pergunta se fica 10 minutos assistindo o culto aqui pela transmissão. Não fica. Ei, olha para mim, não fica. E por que não fica? Se nós estamos aqui pregando a palavra de Deus,
E aquela live lá do Safadão, ou do não sei do que eu não sei os nomes, Marcelo não sei o que, aquelas lives lá, né, do sertanejo, aí prepara tudo, prepara cenário, pipoca, guaraná, ou até mesmo um vinhozinho, uma cervejinha, né? Vai lá escondidinho que ninguém tá vendo, e prepara e fica lá curtindo. Oh, querido, precisamos aborrecer o pecado. Podemos pecar, sim, como um acidente na vida do crente, mas não é premeditado, não pode ser desejado, deve ser odiado, deve ser detestado. Não pode ser como uma prática, mas como um acidente, algo que aconteceu. Então a gente precisa de uma geração hoje que tenha a sua identidade em Cristo. O namoro, nossa igreja nasceu falando do padrão do namoro. Cadê os jovens dessa igreja? Carla, cadê os levitas dessa igreja? Cadê as meninas? Cadê os jovens dessa igreja? Que a gente está se aproveitando do só pode uma vez na semana. Não! Pode quando você quiser. Não vamos nos moldar aos padrões do mundo. Querido, a gente precisa desejar Deus ardentemente. Como é lindo ver um jovem ardendo em chama por Jesus. Como é lindo ver um cristão que arde em chamas por Jesus. Como é lindo ver um cristão que não precisa sentir o mover aqui, porque ele já sentiu na sua casa e aqui ele só transborda. Aqui só evidencia aquilo que ele buscou na sua casa, como Daniel, como era vista a santidade na vida daquele jovem, como Moisés, que a glória estava resplandecendo sobre o seu rosto, porque ele estava perante a presença de Deus. E nós estamos perante o quê? Um celular, uma internet, um WhatsApp, um Instagram. Fazendo tudo, menos sem ser absorvido pelo Espírito de Deus. Cuidado, porque Jesus está voltando. E de que adianta ganharmos o mundo todo e perdermos a nossa salvação? De que adianta eu provocar o meu milagre hoje? Eu provoco o meu milagre, mas eu não entrar no reino de Deus. Vamos provocar um milagre? Vamos receber um milagre? Vamos, mas eu vou entrar no reino de Deus. Porque o céu é o meu destino, o céu é a minha casa. Aqui é temporário, é passagem até a sua luta. E o seu problema e a sua aflição, querido, tem um tempo. É passagem. O céu é a sua casa, é o seu destino, é a sua morada. Quantos podem dar um glória a Deus? E o coronavírus veio para nos ensinar tanta coisa. Eu estava pensando no corona hoje. Aí eu pensei nele, eu comecei a escrever: o pecado é como um vírus. Depois de infectar um indivíduo, ele infecta também os que estão ao seu redor. As amizades, as más ações, elas corrompem o bom costume. Quantos não estão aqui hoje porque ouviram más conversações? Quantos não estão mais em Cristo porque andaram com as más amizades? Quantos não estão firmados em Cristo porque tentam enganar a Deus? O pecado também, ele age como um vírus assintomático. Ele sabe que em algumas pessoas ele precisa se manifestar incubadamente. E assim ele vai infectando a todos que se chegam perto dele. Sabe aquela pessoa que sabe pecar? Tem gente que já está expert no pecado. Fica ali forte. Sabe? Infectando a todos que estão. E ele está ali se fazendo de super-herói. Super forte. Infectando. Queridos, a gente precisa ter muito cuidado.
Vejamos o pecado como um vírus e a sua imunidade, o seu sistema imunológico, como o seu nível de intimidade com Deus ou o caráter de Deus na sua vida. Quanto mais você busca Deus, quanto mais você busca Ele de todo o seu coração, você se fortalece e você se enche do Espírito Santo e enche o seu coração da vontade de Deus, consequentemente da sua alegria e da sua paz. Quando um cristão chega para você e diz que não tem paz, que já perdeu a paz, que já perdeu a alegria, a culpa não está no cônjuge, a culpa não está no amigo, não está no líder, não está na célula, não está na igreja, não está. A culpa está nele porque ele deixou de buscar a Deus. Queridos, a salvação individual e estar cheio de Deus também é uma decisão individual. A gente não precisa mudar de casa para sentirmos a sua presença. Nós precisamos mesmo é mudar a nossa vida e receber a sua presença. Se nós estamos consumidos pelo nosso próprio plano, obcecado pela nossa própria ideia, pelos nossos pensamentos, pelas nossas decisões, eu tenho que fazer isso mesmo, eu tenho que curtir minha vida, eu tenho que fazer dessa forma, só o tempo todo eu tenho que fazer, eu sei, deixa comigo, eu vou até onde eu consigo. Se a gente vive dessa forma, a gente não consegue reconhecer a voz de Deus. Deus fala, mas o indivíduo não ouve. Deus grita, mas o indivíduo não escuta. Peço o Espírito Santo para lhe dar ouvidos sensíveis à voz dele. Porque às vezes nós estamos manipulando a voz de Deus. Deus falou e Deus não falou. Muito cuidado. Porque no dia do tribunal a gente vai prestar conta de toda a palavra frívola que nós falamos. Vamos ter muito cuidado. Deus disse para eu me separar. Porque Deus disse para eu fazer isso. Porque... E Deus está ali, querido. Deus vai falar? Vai. Mas aqui, a palavra. Ele vai confirmar tudo aqui na palavra. Ele não fala o que está fora daqui. Entende? A palavra de Deus ela é pura e verdadeira e tem poder. Só que a gente muitas vezes procura e se engana na fonte errada. E a gente coloca o nosso futuro, a gente coloca o nosso destino em risco. Uma pessoa que ela é guiada por Deus, ela não quebra princípios. Entende? Ela não vai quebrar princípio. Uma pessoa guiada por Deus, ela sabe que ela está ali passando pela prova, mas ela sabe que ela vai depender de Deus e Deus vai reverter a situação. Ela não age na frente de Deus. A gente eu vou encerrar falando sobre Ismael e Isaac. Isaac era a promessa de Deus. Isaac era a promessa. Deus havia prometido a Abraão e Sara a promessa, o seu filho. E por que nasceu Ismael? Por que veio Ismael? Porque eles duvidaram. Porque passou 1 ano, passou 2, 5, 10, 15. E o tempo foi passando e eles foram duvidando. Então vou dar um jeito aqui. Já que não aconteceu, vamos dar um jeito porque vai acontecer. Deus falou, mas vai acontecer. E aí veio Ismael. Querido, Deus te prometeu grandes coisas. Deus vai cumprir grandes coisas. Deus é Deus. Deus é Deus. Você não precisa que as pessoas acreditem no seu milagre. Você não precisa fazer com que todos que estão ao seu redor acredite que Deus vai mudar a situação. Você precisa acreditar.
A vida é sua, sua família é sua, seu filho é seu, seu casamento é seu, o seu trabalho é seu. É você quem precisa pagar um preço por ele. É você que precisa renunciar a muitas coisas para você ter aquilo que Deus te prometeu. E se Deus te prometeu, Ele é fiel para cumprir. Mas calma, tenha calma. Vai acontecer, já aconteceu. No mundo espiritual já foi determinado por Deus para que o milagre ele venha. Isaac nasceu. Abraão e Sara não precisavam ter feito. Sara tenta resolver, pega Agar, sua escrava, dá para Abraão, me dá um filho, me dá o cumprimento da promessa, com suas mãos tenta resolver. Às vezes nós estamos fazendo isso, tentando resolver com as nossas próprias mãos aquilo que é Deus quem vai resolver. Mas bispa, como? Porque está demorando. Continue orando. Mas eu oro todos os dias. Continue orando. Mas eu não sei, eu estou duvidando o que vai acontecer. Peça a Deus para você crer. Faça jejum, abra propósito. Comece a frequentar os cultos sem perder. Faça campanha. Faça votos ao Senhor. Seja um dizimista fiel. Seja ofertante. Dê com alegria. Ame a sua igreja. Ame seus pastores. Ame seus irmãos. Seja um cumpridor dos princípios de Deus. Porque se Deus, Ele vela por seu princípio que é santo e não precisa cumprir para que a gente o ame, Ele faz porque é Ele, é a natureza dEle. Imagina nós. Nós precisamos fazer. Ele não precisa fazer nada. Ele é Deus. Cumpra, querido. Seja uma pessoa por princípio. Seja uma pessoa por princípio. Seja aquela pessoa que ama a Deus. Porque só quando você cumpre os princípios, Deus cumpre as promessas. Repita comigo. Só quando eu cumpro os princípios de Deus na minha vida, é que Deus cumpre as promessas. Oh glória, eu quero que você se levante, fique de pé, querido, entendendo que o que você falou é a chave para o seu milagre. O que você declarou nessa noite é a chave para o seu milagre. Só quando eu cumpro os princípios de Deus na minha vida, só quando eu cumpro os princípios de Deus na minha casa, é que Deus cumpre suas promessas. Ele é Deus e Ele vai cumprir. Ele é Deus e Ele é fiel para fazer infinitamente mais, muito mais do que aquilo que você pede, do que aquilo que você sonha, do que aquilo que você deseja. Seja essa pessoa que os outros vão olhar e vão desejar ser como você é. Seja essa pessoa que atrai vidas para Jesus. Seja uma pessoa que tem seu olhar que resplandece a face de Cristo. Seja uma pessoa que tem sua boca lavada pelo sangue de Jesus. Seja essa pessoa que tem o seu coração que arde em chamas para Deus. Seja uma pessoa que adora o Senhor em espírito e em verdade e crê e vela por sua palavra. Seja uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. Seja uma pessoa que ama, que perdoa, que restaura, que reconstrói, que acredita no melhor do outro. Seja uma pessoa que decide ser uma pessoa de aliança, que vai andar com aliança, porque Deus é um Deus de aliança. Cumpra com os princípios e você vai viver as promessas de Deus na sua vida. Feche os teus olhos. Eita Deus tremendo, eita Deus de poder. Mesmo sendo assim,
pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho pra morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Ele te ama. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Diga isso. Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho pra quê? Pra morrer em meu lugar. Então declare: Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Deus me ama e o seu amor é tão grande e incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Oh, querido, o amor de Deus, ele é incondicional. O amor de Deus, ele está disponível para você. Perdão de Deus está disponível para mim. O perdão de Deus está disponível para nossa casa. Esse é o amor de Deus, é a graça imerecida.
Deus nos traz para a presença, a gente fica como uma criança em seu colo. E Ele nos compreende quando ninguém nos entende. Ele nos entende quando todos estão duvidando da nossa integridade, da nossa vida e intimidade. Mas Ele sonda o nosso coração e nos conhece muito bem. Ele sabe do seu deitar, do seu levantar. E você diz: sonda-me, ó Deus, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu pensamento, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me para o caminho da tua justiça. Oh, que amor é esse, que amor é esse, que amor é esse, que somos atraídos pelo Pai. Terça-feira eu estava aqui, eu estava doída, machucada, ferida, sentindo uma dor terrível, uma dor sem palavras para te descrever. E aí, querido, bem no final do culto, bem no final daquele culto, o Senhor falou ao meu coração. O Senhor falou ao meu coração. Ele me chamou, o Paizinho me chamou para perto dele. O Paizinho ministrou no meu coração e eu vi que era Ele falando. Eu vi que era Ele tocando no meu coração. Eu não consegui fazer outra coisa a não ser vir para o altar, entregar o meu coração, entregar a minha dor, entregar o meu problema, entregar a minha causa. E disse: tá aqui, eu entrego, eu entrego, eu entrego, eu entrego, eu entrego, eu entrego. Oh, e foi naquele momento que eu recebi a minha cura. A gente pode chegar como for na casa de Deus, mas nós só vamos sair da mesma forma se a gente quiser, querido. A gente só sai da mesma forma se a gente quiser. Se você nesse momento deseja, se você nesse momento tem algo para dar a Deus, se você nessa noite tem alguma coisa que precisa de um milagre, se você está passando por alguma situação que você entende só a intervenção de Deus, venha para cá, vem para o altar, querido. Se lembra daquele dia que